Olá, eu sou Janaína Alves, fisioterapeuta dermatofuncional e atuo na área da dermatologia há mais de 10 anos. O assunto de hoje é como ocorre a formação da melanina. Para isso, a gente precisa lembrar da onde vem essa melanina, ou seja, que aminoácido a gente precisa ter para que essa melanina seja produzida. Antes da gente entender toda a bioquímica, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e seguir o canal para você ficar atento a todas as postagens que eu faço semanalmente sobre novos vídeos. Bom, quando a gente pensa sobre a conversão da tirosina, que é o aminoácido inicial para a produção da melanina, a gente precisa que ele, para ser transformado na melanina, que é a tinta propriamente dita, ele precisa passar por uma cascata química. Essa primeira cascata química é conhecida como uma oxirredução. Então, eu vou precisar de uma enzima, que é conhecida como tirosinase. Então, a tirosinase ela vai oxidar este aminoácido. E aí, quando a gente fala sobre ele oxidar este aminoácido, ele precisa também de um outro agente, que é o oxigênio, e um metal, que é o cobre. Então, na verdade, para a tirosina ser convertida em dopaquinona, né, que seria o processo final ali, seria basicamente que eu vou precisar da enzima, tirosinase, mais a presença do oxigênio, mais a presença do cobre. Ao reduzir essa tirosina, esse aminoácido, né, ao converter ele em dopaquinona, a partir daí eu começo uma cascata de diferenciação, como a gente pode ver na imagem. Então, a tirosina ela se transforma em dopa, aí tem uma conversão novamente para se transformar em dopaquinona. Quando se transforma em dopaquinona, ela pode seguir dois caminhos. E aí que é o primordial para a gente entender se vai produzir mancha ou não e que tipo de pigmento tem maior abundância na pele das pessoas. Então, quando essa dopaquinona ela chega ali e é formada, ela vai precisar de um outro aminoácido. Que aminoácido que vai ser principal ali? A cisteína. A cisteína ela vai ser essencial para se transformar em dopa-cisteína ou sem a dopa-cisteína. Quando se transforma em dopa-cisteína, com ter a presença da cisteína na cascata química, a gente vai ter a produção do pigmento chamado feomelanina, que é o pigmento amarelo avermelhado. Se não tiver a presença da cisteína, essa conversão ela é mais rápida e ela pode seguir dois caminhos a partir daí. Ou ela vai se transformar em DHICA, ou conhecido como DICA, que é o pigmento marrom, ou ele vai se formar em pigmento DHI, que é o pigmento preto. Por que a gente entender essas cascatas químicas de conversão da melanina faz total diferença nos nossos procedimentos? Que dependendo do que a gente for atuar, eu vou precisar entender cada etapa de atuação da produção dessa melanina para saber que tipos de princípios ativos ou até mesmo que tipos de peelings químicos eu posso usar para paralisar ou até mesmo reduzir essa conversão da tirosina. Outra coisa bastante importante de pensar na melanogênese, né, que é essa produção da tinta, é entender que a melanogênese ela precisa de um start, ela precisa de algo que faça com que ela comece a produzir a tinta. Então, o melanócito ele precisa sofrer alguma agressão. Esta agressão ela pode ser física, química, radioativa ou enzimática. Então, quando a gente pensa sobre essas lesões causadas no melanócito, então eu preciso de uma exposição solar, ou uma agressão física, um atrito, ou um peeling mais agressivo, né, uma substância química que pode ser desde um produto de limpeza que você usa na sua casa, como um próprio peeling químico, e aí você pode pensar nesse exato momento. Professora, peeling químico pode gerar uma mancha? Pode, se ele for efetuado de uma forma não controlada ou de uma forma mais intensa sobre uma pele que não estava preparada para receber aquela agressão, sim, ela pode manchar. Outra coisa extremamente importante que a gente precisa pensar é que qualquer agressão o melanócito vai responder produzindo tinta. Por que ele vai responder produzindo tinta? Porque o melanócito, na sua formação base, que vem lá do folheto embrionário de mesoderme, ele vai ter como resposta uma atuação de sistema imunológico. Em que sentido? Qualquer agressão que aconteça na sua pele, ele entende que é responsabilidade dele, que ele foi o culpado por não produzir a tinta suficiente para te proteger. E aí você pode se pensar nesse momento. Tá, professora, mas a melanina ela não tem a função de proteger apenas contra raios ultravioletas? Mais ou menos. Na verdade, o melanócito entende que a produção do melanina dele, ou seja, a produção da tinta dele, é responsável como ser algo que proteja o núcleo daquela célula. Que célula? Queratinócito. Então, quando a gente pensa sobre a melanogênese, ela existe como forma de produzir uma tinta, que é a melanina, que vai ser depositada na parte apical, ou seja, na parte mais superior da célula, que essa célula é o queratinócito. Só que a célula, ela não entende que muitas das vezes aquela agressão não veio de um sol, e sim veio de um agente químico ou físico. Então, qualquer lesão que acometa queratinócitos, o melanócito acaba achando que é uma responsabilidade
dele, mesmo que essa lesão tenha sido lá em cima na capa córnea, não seja lá embaixo na camada basal onde ele se encontra. Mesmo assim, ele vai responder produzindo uma tinta. E se essa agressão for direcionada pelo sol, o sol em si, o excesso de sol, causa outras lesões além de uma agressão em cima do melanócito. Então, o sol, por exemplo, causa o que a gente chama de turnover celular lentificado, ou seja, a renovação de células é mais lenta e, consequentemente, eu faço um paredão da capa córnea. Esse paredão de capa córnea faz com que eu tenha muita melanina depositada nesses queratinócitos que estão ali em cima. Consequentemente, esses queratinócitos vão acabar tendo mais tinta armazenada, gerando uma mancha, ou seja, uma discromia ou uma hipercromia aumentada na pele do seu paciente. E não deixe de participar do meu aulão de raciocínio clínico facial, onde no aulão eu vou falar justamente quais seriam os mecanismos que eu poderia utilizar para tratar um paciente, por exemplo, que possui uma hipercromia. Então, se você entende bem toda a formação desta melanina, toda esta conversão e a resposta que essa célula recebe, você vai conseguir clicar dentro do nosso aulão de raciocínio facial a qual produto, ou qual cosmético, ou qual equipamento utilizar para tratar o seu paciente.